Salve, salve, simpatia, boa noite, boa madrugada para você, bom dia, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem. A partir de agora sou eu, Márcio Luiz, e mais um episódio do nosso Devaneios da Madrugada, programa este que vai ao ar toda quarta-feira nas primeiras horas da madrugada, por isso que é Devaneios da Madrugada, né? Mas é claro que se você estiver ouvindo isso durante o dia, né, um outro dia, afinal de contas, o on demand, né, conta muito nos dias de hoje. Tá suave. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Para você que me ouve aqui pelo Spotify, também para você que me ouve pelo YouTube e ainda pela Amazon Music. Obrigado de coração, viu? E, claro, para você aí pelo mundo todo, através de algum agregador no qual esteja esse episódio, eu agradeço também o seu carinho, tá bom? Eu sou o Márcio Luiz e nos próximos minutos a gente vai bater um papo. Hoje vamos falar... Cadê o roteiro? Sumiu o roteiro daqui. Hoje nós vamos falar sobre o FOMO. Já ouviu falar em FOMO? Será que você já sofreu de FOMO? Você sofre de FOMO? Já ouviu falar de FOMO? Fear of Missing Out. É um termo em inglês para o medo de estar perdendo algo, se sentir por fora. Nos dias de hoje, gente, com essa tecnologia que nos invade, na verdade, a gente se tornou, né, nós nos tornamos hiperconectados, né? Tanto que se hoje em dia você sai de casa, né, e esquece da água, esquece do relógio, qualquer coisa, isso se o relógio não for integrado à internet também, né? Então tudo bem, mas se esquecer o celular, querido, você perde o ônibus, né? Você perde a condução, a carona e volta para pegar o celular, porque você não pode ficar sem receber a sua mensagem, sem conferir muitas vezes o seu WhatsApp, o seu Telegram e por aí vai. Já passou por isso? Meu querido e minha querida, tensa a situação, viu? Então por isso que hoje eu quero agradecer aqui imensamente a sua audição, o seu acesso neste episódio de hoje, tá? Minha gente, mas é o seguinte, antes de começar a entrar nesse tema, antes de a gente entrar, né, nesse roteiro que temos aqui, eu quero agradecer de coração o carinho da minha turma de jornalismo na EAD Unicesumar, onde eu estudo jornalismo. Aliás, um grande beijo para a professora Larissa Bezerra, que proporcionou-nos uma aula maravilhosa na noite de terça-feira, né? Hoje é quarta, mas ontem, pela noite, tivemos uma aula sensacional, jornalismo multimídia. Ô professor, um beijo. Obrigado, viu? De coração aí. Gente, ela mencionou o nosso podcast na aula. Olha pra você ver. Que honra. Professora, obrigado, viu? Um grande beijo para a senhora, né? Um abraço no maridão aí também, que também é jornalista, né? Casal de jornalistas, gente, que chique. Professora, obrigado, viu? Pelo carinho de sempre. Quero agradecer aos colegas também que falaram comigo lá. Em especial, uma pessoa que pediu o endereço do nosso podcast, que foi o Yuri Pitarelli. Olha o nome do rapaz. Yuri Pitarelli, ele que mora na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Alô, Yuri, um grande abraço para você, meu querido. Eu falei que ia mandar uma alusão para você, então obrigado de coração também por estar aqui no nosso podcast, né? Devaneios da Madrugada. Ele falou que gostou do título, né? Ô, Yuri, Devaneios da Madrugada porque, a princípio, esse bate-papo seria para ir e vai ao ar mesmo, né? Ele estreia na madrugada, vamos dizer assim. Claro que depois a pessoa pode ouvir a hora que quiser, mas como é lançado de madrugada, né? Pensado para madrugada. Então, Yuri, obrigado, viu, meu querido? Aí um grande abraço para você, muito sucesso, né? Que nós possamos sermos, que horrível, olha que legal, né, Yuri? Estuda jornalismo, hein? Que nós possamos ser jornalistas, né, vamos dizer assim, comprometidos com a ética, né, da profissão. A professora bate muito nessa tecla, né? Tem gente que fala assim, dias atrás até ia comentar com ela, acabei esquecendo, tem um filme que eu estava vendo, que a pessoa fala assim, eu sou jornalista, preciso de uma fala sobre alguma coisa. A pessoa grita para ela assim, o jornalismo morreu, abre um blog. Hoje a gente já se viu por uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, né? Mas aí que tá a diferença, né, Yuri? A ética jornalística, né? Porque hoje, como a professora falava pra gente, muitos que tem um celular na mão, acham jornalismo e sai falando groselhas por aí e fala que é jornalismo, né? Então, saiba valorizar o bom jornalista, tá bom, meus queridos? Se você que nos ouve nesse podcast, por favor, rezem, orem, peçam por nós, enviem energias positivas, porque realmente o negócio não é fácil, é um desafio, né, Yuri? Então, mais uma vez, um grande abraço para o Yuri Pitarelli, de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, e também para minha querida professora Larissa Bezerra, jornalista do Maringá, de Maringá, né? Um grande abraço para ela também, obrigado de coração aí. E claro, para você também que está me ouvindo aqui, né, que é pertinho de mim,
aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, para você também que mora de repente do outro lado do mundo, tem brasileiros aí fora que nos ouvem também, um grande abraço para você. Obrigado de coração, viu? Ô, gente, também antes de começar a entrar no tema, quero falar para vocês dar 2 dicas de coisas que eu assisti e li, né? Terminei de ler ontem um livro da escritora Tamara Klink, chamado Bom Dia Inverno. Ela passou uma invernagem no Ártico. Você imagina o frio que estava lá, né? Menos 25, menos 30 graus. Eu acho que até mais que isso, né? Então vale a pena. O livro foi lançado no dia 5 de maio. Eu fiz uma pré-venda dele, numa compra assim antecipada, porque eu sou fã da Tamara Klink, né? Da maneira como ela age, conversa. Então vale muito a pena para você que gosta, né, desses livros de road trips. Só que o livro de road trip dela é no mar, é no frio, né? Na verdade, gente, ela tem um livro antes desse, chamado Nós, o Atlântico em Solitário. Esse sim narra ela narra a viagem dela atravessando o oceano, num barquinho, Sardinha 1, né, que é o Sardinha. O Sardinha 2 já foi nessa segunda expedição dela. Então, para você que curte, né, esse tipo de narrativa, né, é um livro assim, de não ficção, claro, porque ela narra aquilo que ela está vivendo. Fica a dica para você também. É lançado pela Companhia das Letras, tá? E vale muito a pena você acompanhar essa leitura. E também quero dizer para você que eu vi um filme maravilhoso, né? De repente o pessoal fala assim, nossa, mas esse filme já faz tempo que estava no cinema. Só, gente, eu tô naquela fase, sabe, de esperar sair no streaming. Então eu esperei sair no streaming. Que também é baseado numa obra literária, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, desculpem, também não vou procurar, mas o filme é conhecido, Devoradores de Estrelas, né? Vamos dar aqui o crédito ao escritor, né? Deixa eu perguntar aqui para nossa querida... Vocês vão ouvir a voz da Copilot aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Perguntar para ela quem é o escritor do livro Devoradores de Estrelas, que é Project Hail Mary. Um nome nada a ver, né, em português brasileiro. Hail Mary é o projeto, né, da viagem dele, da nave dele que foi para o espaço. E Devoradores de Estrelas porque eles têm que ver o que está acontecendo, está comendo estrelas, o sol está sendo comido. E aí eu não vou dar spoiler para vocês da história, né, mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar com a nossa querida Copilot. Deixa eu ver se o volume tá alto. Oi, Márcio. Vieta me cumprimentou já. Copilot, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Oi, boa noite. Eu tô muito bem, obrigada por perguntar. É sempre um prazer conversar com você. E você, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Eu estou falando aqui com o nosso podcast Devaneios na Madrugada. Mande um alô para os nossos ouvintes. Claro, pessoal que tá ouvindo Devaneios na Madrugada. Um grande alô e um abraço para todos vocês. Espero que estejam curtindo bastante o papo. Ô, Copilot, seguinte, quem é o escritor da obra no qual o filme Devoradores de Estrelas foi inspirado? O autor da obra que inspirou o filme Devoradores de Estrelas é o Andy Weir. O livro original se chama Project Hail Mary e foi publicado em 2021. Beleza, Copilot, obrigado, um grande abraço, viu? Boa noite. Imagina, um grande abraço para você também. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Então, gente, essa foi a participação da querida Copilot by Microsoft aqui no nosso podcast. Andy Weir, que é o escritor, então, que escreveu esse filme simplesmente maravilhoso, emocionante, né? Eu não posso comentar muito sobre ele porque qualquer coisa que eu fale pra você eu acho que isso estraga um pouquinho a sua experiência, então não vou falar nada, mas o filme é muito bonito pra você que curte histórias espaciais aí, e também filmes, né, que fazem com que você tenha que ter lencinhos do seu lado pra enxugar seus olhos, caso lhe suem durante a exibição do filme. Fique à vontade pra assistir, tá bom? Gente, eu enrolei pra dedéu pra começar esse episódio. Confesso pra vocês o seguinte, gente. Eu sei que nem todo mundo tem paciência pra ficar ouvindo o podcast, vamos dizer assim, né? Que é muito comprido. Só que se eu começar a me policiar demais em relação ao horário, tempo, tema, isso aqui não vai ser um bate-papo. Isso aqui vai ser um programa produzido. Claro que tem uma produção, óbvio, tem que ter uma produção, né? Tem que ter um roteiro que eu escrevo, que tudo bem e tal. Mas acontece que se eu me prender a isso, o podcast vai perder aquilo que eu queria que fosse a característica dele. Uma coisa livre, sabe? Leve com você. E eu percebi que o último episódio, gente, graças a Deus o pessoal ouviu bastante, vamos dizer assim, né? Especialmente no YouTube. Mas eu fiz tão roteirizado que eu falei assim, meu cara, eu tinha tanta coisa pra falar de repente que eu não falei, eu podia ter colocado lá, né?
E então, gente, eu vou seguir, claro, obviamente, que o nosso roteiro, que tá feito, né? Não vou fugir dele, óbvio. Mas, por exemplo, não tinha colocado no roteiro falar para você do livro da Tamara Klink, não tinha colocado no roteiro falar do filme para você, né? Andy Weir, que é aí o Devoradores de Estrelas. Não tinha colocado no roteiro falar para você também do cineclube que eu tô fazendo parte da universidade, e o filme vai ser Helena? Ih, rapaz, agora fugiu o nome aqui do filme. Eu acho que é Helena mesmo. Helena? Ah. Bom, no episódio que vem eu falo pra vocês. Agora não tem como acessar mesmo aqui, até porque vou ter que entrar no site e aí vai demorar mais. Mas é isso. Minha gente, vamos então pro tema aqui. Vamos pro nosso Devaneios na Madrugada, episódio 21. Olha, 21, hein? Pois é, minha gente. Hoje, então, na quietude dessa madrugada maravilhosa que vivemos, eu quero falar sobre um medo moderno, gente. Olha só, um medo moderno, silencioso e insistente. O FOMO. F-O-M-O. FOMO. E esse FOMO, então, vem de Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo algo. Mostrar, né, para você aí e para mim também, como que isso se tornou parte da vida contemporânea. Quantas pessoas sofrem nos dias de hoje por causa do Fear of Missing Out. Né? Tem medo de ficar por fora das coisas, dos assuntos. Tem que estar ligado o tempo inteiro. Tem que estar sabendo o que está acontecendo o tempo todo. E, gente, vamos então conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? O FOMO, gente, ele é como se fosse um sintoma, tá? De uma era hiperconectada. A gente fala de geração X, né? Geração Y, geração Z. Eu acho que eu sou da geração X, se não me engano, eu sou de 80, né? Assim, gente, sou de uma geração que na nossa época nem internet existia, foi ter depois. Celular piorou. A galerinha que já nasceu na geração Y, Z e sei lá quanto, já nasceu na época da internet, né? Já sai da barriga da mãe mandando mensagem no SMS. Não foi o nosso caso. O nosso caso é mais antigo, os pessoas um pouquinho mais velhinhos. Mas então a gente, de repente, não é que não sofre esse tipo de coisa. Mas eu tenho a impressão, né, de que as pessoas mais jovens, as pessoas, né, nascidas aí na época da informação, se ficar por fora de qualquer coisa, já fica meio perdida, né? É aquela sensação, sabe, assim, de que, poxa, se eu estou sem o meu celular, tem alguma coisa acontecendo em algum lugar do mundo que eu não estou sabendo. Como se tivesse a obrigação de saber tudo o que acontece no mundo todo. Gente, eu acabei de falar para vocês aqui, né, comentei do jornalismo. Eu faço jornalismo, e é claro que eu tenho que ser uma pessoa ligada, porque senão eu estaria fazendo um curso para quê? Uma graduação para quê? Né? Se eu pretendo trabalhar nessa área, eu preciso ser uma pessoa informada. Só que, gente, eu também preciso de um tempo de respiro, né? Eu vejo algumas jornalistas, quando saem de férias, falam, olha, eu fui me desligar um pouco. Aí você fala assim, mas como assim desligar? Eu lembro de uma época, a Carolina Cimente, que é jornalista da Globo News, ela estava passando férias na França, acho que foi na França. Aconteceu alguma coisa lá que, cara, o jornalismo tá no sangue, sabe? Ela já pegou o celular dela, já entrou ao vivo na Globo News para dar informação do que estava acontecendo lá nas férias dela, né? Claro que isso pode acontecer, isso faz parte da profissão. Mas é bom sim, né? Independente de jornalismo ou não, o que quer que você faça, dê um descanso para sua cabeça, porque você também precisa e merece, tá? Porque dá a impressão, gente, que a nossa vida daqui a pouco ela é constantemente editada todos os dias. Sempre com o furo, sempre com o acontecimento. Ah, lançou uma música, não tô sabendo, tô perdido. Porque eu tô sem o meu celular, eu tô sem internet. E a pessoa, a gente começa a ficar ansiosa, porque ela não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Eu lembro, gente, quando eu trabalhei, eu vou até citar isso para vocês porque é um fato que ocorreu comigo. Eu trabalhava numa rádio e eu lembro assim que eu sempre amei jornalismo, né, na verdade. Eu não fazia graduação, mas já buscava viver o jornalismo. Eu lembro que eu acordava de manhã, já pegava jornal para ler, pegava revista, ligava na televisão e o dia inteiro o jornalismo. Aí um dia eu cheguei, eu não sei se já contei essa história aqui no podcast, mas de qualquer maneira, eu comecei a sentir uma dor aqui no peito, uma coisa esquisita. Aí eu pensei, não, peraí, eu vou no médico, né? Que negócio é esse? Tá louco? Daí eu fui no médico e falei pro doutor, eu só trabalhava na rádio nessa época. Falei assim, doutor, é o seguinte, eu tô sentindo uma coisa esquisita aqui, uma dor estranha, uma falta de ar, sei lá o que é. Eu vim ver com o senhor, né? Porque Deus me livre e guarde, vai que é uma coisa mais séria e tal. Aí ele falou pra mim assim, ô Márcio, mas você trabalha levantando peso, você pega alguma coisa? Eu falei, não, senhor, muito pelo contrário. Eu fico sentado diante de um computador, com, né, umas duas telas ali, um teclado, trabalho em rádio, sou um comunicador. Olha que legal, pois é, trabalho em rádio.
Daí ele falou assim, entendi, você trabalha com noticiário também e tal? Eu falei, também trabalho com isso, né, notícias e tal. Aí ele perguntou pra mim assim, e o que você acha da atual situação política do Brasil? Na hora que ele perguntou isso pra mim, gente, parece que me transformei, sabe? Uma palhaçada, doutor, imagina que esses dias atrás, na emissora que eu trabalho, uma senhora ligou lá com medo de morrer, porque ela precisa de uma medicação que o governo tem que dar pra ela, porque ela trabalhou a vida inteira, né? Como contribuinte e não sei o que, e agora que ela tá aposentada, ela não tem remédio. O médico começou a rir, gente, da minha cara. Eu falei, doutor, mas isso que é engraçado, não entendi. Daí ele falou assim, Márcio, a sua maneira de pensar tá interessante e é real o que você está falando. Só que você não vai consertar o mundo. Aí ele falou pra mim assim, ó, isso que está passando aí, ele não falou que era ansiedade não da gente, ele só falou que era emocional. Ele falou assim, ó, isso é emocional, isso está te afetando. Aí ele falou pra mim assim, faz o seguinte, diminua né, os noticiários na sua vida. Acorde, né? Veja alguma coisa para não ficar por fora, veja uma coisinha na hora do almoço ou no finalzinho da noite, mas pare de fazer o que você está fazendo agora, porque você infelizmente não está sabendo lidar com a situação, você não está sabendo separar as coisas. Ô gente, eu sei que durante 1 ou 2 meses deu certo porque eu fiz o que ele falou, mas depois voltou de novo a necessidade, né, de eu estar conectado. Não por causa do FOMO, né, do Fear of Missing Out, mas porque eu me considerava uma pessoa, já que eu trabalhava no jornalismo, na rádio, eu precisava estar por dentro das coisas, né, e também gosto, até hoje, óbvio, também por isso faço jornalismo, de estar assim, né, nos sites nacionais, internacionais, né, eu tô trazendo isso pra mim, gente, falando de mim pra vocês, porque é a experiência que eu tive, tá? E que tenho, né, de buscar notícia, buscar informação, de buscar trabalhar com isso também, e... Por que eu falei isso pra vocês? Olha o devaneio funcionando aí, ó. É devaneio mesmo. Tá vendo só, Yuri? Esse é devanear, meu querido. Você começa a falar uma coisa e vai voando pra outra. Mas é isso, gente, né? É o medo de ficar por fora das tendências. Não era tendência que eu tava vivendo, mas eram as notícias, no caso, né? Talvez, gente, o FOMO não seja sobre o que perdemos, mas sobre o que acreditamos que deveríamos ser ou ter em relação às informações. Interessante, né? Essa frase. Talvez o medo de ficar por fora não seja sobre o que perdemos, mas sim sobre o que acreditamos que deveríamos ser ou ter. Fica esse questionamento para você nessa transição de bloco. Que coisa, hein? Ô, gente, nessa sequência agora eu falo para você e para mim também, vou aprender um pouquinho com você sobre o impacto emocional do Fear of Missing Out, o FOMO, e suas raízes invisíveis, pensa bem, né? Tem até uma frase que diz assim, né, que se o FOMO dói, é porque ele toca em algo muito mais profundo do que parece. Gente, como é triste, né? Uma coisa contemporânea, nos dias de hoje, pleno século XXI, 2026, a gente sofrer por esse tipo de coisa, ficar dependente de uma tela, sabe? Gente, interessante, né? Eu tô falando pra vocês sobre esse FOMO e eu não tinha ligado isso ao livro que eu li da Tamara Klink. Mas eu vou falar pra vocês porque acabei de fazer esse link na minha cabeça, isso não tá no roteiro, né? Mas vamos devanear sobre isso. A Tamara, gente, quando ela sai pra navegar, né, pelos oceanos, por aí vai, por onde ela vai, é claro que ela conta com a internet via satélite. Só que, assim, eu não sei qual o plano que ela paga, ela não menciona isso no livro, tá? Ou nos livros. Eu sei que, por exemplo, ela compra, não sei como funciona isso, tá, gente? Mas eu li que ela faz assim. Ela compra, por exemplo, um pacote de dados e que ela pode acessar a internet, ou pode mandar e-mail ou mensagens, e aquilo vai diminuindo. Então, só que ela compra uma cota. É tipo assim, só um exemplo que eu vou dar, não é esse o termo também, tá? Mas um exemplo que eu vou te dar. Ela compra lá 10 GB de memória para encaminhar as coisas para as pessoas, certo? Então ela tem que medir muito bem, porque gasta bastante, né, no meio do oceano. Então até tinha um satélite para mandar para outra pessoa, tá? Onde a pessoa tá, isso consome. Então, gente, ela muitas vezes até esquecia de mandar mensagem para as pessoas, né, os familiares dela, porque ela estava tão maravilhada com o oceano, né, com os pássaros que voavam ao redor, com as focas que pulavam perto dos barcos, que ela esquecia, né? Ela fazia, gente, era tão bom ficar desconectado, não queria saber de nada, de ninguém, né? Pode parecer que isso eu sou um pouco individualista, mas é real, para mim era o que eu queria naquele tempo, tal, não sei o quê. Então, gente, a Tamara é uma das pessoas no mundo, né, das poucas pessoas no mundo, que preferem muitas vezes estar fora, longe de tudo isso. Na aula,
de hoje, de ontem, né, que nós tivemos de jornalismo, a professora Larissa mencionou um pouquinho sobre o Orkut, né? Quem é que entrava no Orkut? Eu levantei o dedo porque eu usava bastante internet naquela época, gente. E naquele tempo, acho que também por ser novidade, não só eu, mas como a minha geração, cara, se deliciou com aquele negócio de internet, Orkut, por aí vai, né? MSN. Alô, você que tá me ouvindo, você tinha MSN? Lembra de chamar atenção tocando na tela, batendo no vidrinho lá? Ô, saudade, tempo bom, né? Hoje tem o WhatsApp, obviamente ele é muito melhor que o MSN, mas não tem aquele charme que o MSN tinha, né? Ai, fazer o quê? Nada é pra sempre. Mas então, gente, naquele tempo sim, sabe? Eu acho que a gente estava maravilhado com a internet, a gente não queria sair de perto do que ela é, ou do que ela era. Hoje em dia, eu confesso pra vocês que não tem muito menos disso, né? Às vezes acontece, por exemplo, no Facebook. O Facebook lembra o aniversário das pessoas, né? Só que eu, por exemplo, muitas vezes não entro lá, passa o aniversário da galera, não vejo. E eu acho engraçado, às vezes, no meu aniversário, quando alguém manda pra mim assim, né? Nossa, mas desculpa, acabei esquecendo o seu aniversário, eu nem mandei pra você, tal, não sei o quê. Aí eu falo pra pessoa assim, olha, mas eu também não entro, dificilmente eu vejo no Facebook. E às vezes, quando eu mando parabéns pra alguém e a pessoa agradece por eu ter lembrado, eu sou sincero em dizer, assim, olha, meu anjo, eu não lembrei, tá? Foi o Facebook que me lembrou. Porque, gente, não é natural eu lembrar de tudo isso, né? Ó, a gente chegou. Tá ouvindo aí? Deixa eu ver se... Eu pensei que o cara... Olha o barulhão, cara. Eu não sei se você consegue ouvir. Tem um vizinho aqui na minha frente que tem um carro que ele chega com um som assim nas alturas. Parece uma discoteca ambulante. Será que ele ouve podcast? Aí, mano, som da hora, hein? Legal. Pode curtir o som. Aumenta o som aí. Voltando ao que eu tava falando... Então, hoje em dia, eu não é que eu não seja nessa vibe. Inclusive, tá num dos roteiros para conversar daqui a alguns episódios com vocês sobre solidão e solitude, né? Mas por que eu falo isso pra vocês? Porque solitude também envolve você se desligar um pouco de tudo e de todos, sabe? Fica no seu mundo, no seu universo. Eu faço parte de um clube de leitura chamado Palavras Radioativas. Alô, Renieri, um beijo pra você. Um beijo também... Ai, nossa senhora, eu falei dela, agora eu tenho que falar de uma galera lá que eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Alguém perguntou pra mim do podcast se eu tinha voltado com ele, eu falei que eu tinha voltado. Emília Fernandes, um beijo pra você, minha amiga. Um abraço no maridão. Francimone também, a Renieri, né, que é a dona do canal lá. Para você também que faz parte do clube de leitura, então, Palavras Radioativas, meu grande abraço e um beijo, obrigado pelo carinho, tá? Para você também que eu não citei o nome aí do clube, gente, obrigado, vocês são demais, viu? Um beijo para todos vocês aí. Nesse clube aí, gente, os homens precisam ler mais, hein? Eu acho que nesse clube sou eu e mais 3 homens e o resto é só mulherada que lê lá. Que é isso, hein? Aliás, inclusive, quero mandar um beijo também pra galera. Eu tive a gente chama de sprint, né, de leitura, onde a gente conversa um pouco lá, lê junto também. E a Renieri colocou um barulhinho de chuva pra gente ler. Que coisa gostosa. Renieri, parabéns pela ideia, viu? Devanear tem disso, né? Eu começo a falar um assunto, vou pro outro e me perco onde eu tava. Olha o programa fazendo jus ao nome, gente. Tá dando certo, que alegria, né? Agora, onde é que eu tinha me perdido? Então, eu acho que também tem a ver com se desligar um pouco, né? De não sofrer de FOMO, de maneira nenhuma. É dar graças a Deus por não ficar conectado o tempo todo, né? No meu trabalho também, né? Que eu trabalho como secretário numa paróquia, então eu também faço parte da comunicação ali. Eu tenho que falar com tanta gente todo dia por tantos e-mails. Então, assim, agora eu tô passando de férias, gente, vou sair de férias agora. Vou entrar em férias, no caso, né? Dia 28 de junho pra frente eu vou estar em férias. Tem bastante coisa para estudar. Estou em quase processo de fechamento aí, né, da universidade. Mas tudo bem, faz parte. É muito bom. É bom demais. Ô, gente, voltando aqui para o nosso roteiro, comparar, né, o FOMO com uma ferida aberta, no caso. Nós podemos comparar, por exemplo, né, como uma constante distorcida de percepção de valor pessoal. Nossa, que frase difícil. A sensação de inadequação e também a ilusão de que todos estão vivendo mais do que nós. Eis aqui um grande problema tenso, né? Isso aqui eu não sei nem por que está aqui. Eu não vejo que o FOMO para mim é quando você está desligado de tudo. Essa frase aqui do roteiro, a ilusão de que todos estão vivendo mais do que nós, está muito ligado às redes sociais, especialmente Instagram, que é um fato, né?
Eu já vi alguns documentários sobre isso também, de pessoas que se sentem menos porque parece que tá todo mundo feliz e ela não tá. Quando você sabe que o que a gente publica da gente é sempre a alegria e a felicidade. Dificilmente acontece, mas a grande maioria pretende, claro, postar lá as viagens, as comidas que estão comendo, o evento lá feliz. Dificilmente você vai ver alguém publicando uma coisa triste. Tem quem faça, mas é mais difícil, né? E é claro que a pessoa vai sempre se comparar com a pessoa que é feliz, né? Ô, gente, eu vou tomar uma aguinha aqui, só um segundinho, já faço um corte e já volto, tá? Pera aí. Pronto, gente, voltei. Eu tinha esquecido de deixar a água do meu lado. Então eu tava falando aqui, a goela tava seca já, né? Mas tá bom, a aguinha tá aqui agora. Olha esse SMR de água aí, ó. Pra quem gosta de ASMR, né, que é o meu caso, eu adoro isso pra dormir. Tem gente que abomina, detesta, odeia. Eu já amo. Tudo que é áudio pra mim faz parte do meu universo, né? Mas então, gente, também o FOMO traz, né, a raiz emocional aí, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser visto, né? É aquela coisa, a pessoa posta, né, e de repente começa a entrar em desespero. Meu Deus, ninguém tá reagindo, ninguém tá lembrando. Vou dar para vocês o exemplo do podcast, né? E eu já falei isso pra vocês aqui, gente. Pra quem tá chegando agora e ainda não sabe disso, mas nós somos poucos aqui que escutam o nosso podcast, né? Não somos muitos. Então, assim, pra mim isso nunca foi um defeito, nunca foi um problema, né? Igual uma vez um jornalista, assim, de nome, na época, falou pro Sidney Rezende, né? Que é um jornalista conhecido hoje também, mas na época ele não era. Ele trabalhava numa rádio pequenininha, de uma cidade menor ainda, e ele tava querendo desistir da profissão, né, de comunicador, porque ele achava que ninguém escutava o programa que ele fazia. Aí chegou uma vez um jornalista e falou pra ele assim, ele falou pro jornalista, né, olha, eu gosto muito do rádio e tal, pretendo, quem sabe, um dia seguir na profissão, só que eu tenho a impressão que ninguém escuta, tô nessa radinho aqui de frequência baixa, ninguém liga. E aí o cara deu uma risada assim, falou assim, no centro de pesquisa não, o importante é estar comunicando, é estar falando, é estar sendo ouvido, nem que seja por poucas pessoas. Aquilo entrou no coração do Sidney Rezende, minha gente, e hoje ele é esse cara conhecido. Eu acho que você conhece o Sidney Rezende, né? E o nosso podcast é a mesma coisa. Por exemplo, para vocês, olha que interessante, gente. Teve o Big Brother Brasil, vou trazer esse exemplo de novo, né? Porque eu sei que nem todo mundo ouviu o episódio passado. Mas, por exemplo, aqui no Spotify, eu acho que 6 pessoas ouviram aquele áudio que eu fiz, né? Em relação a Ana Paula Renault, né? Que foi a vencedora do Big Brother. Torci por ela. E aí a Mirella, lá da Rede X, ela postou uma vez um texto. E eu achei tão bonito o texto, eu falei pra ela, Mirella, eu vou gravar esse texto aí uma hora dessas, tá? Coloco lá o crédito pra você, claro, tal, não sei o quê. Gravei o texto, publiquei, né? Através do RSS foi pro YouTube. Publiquei aqui também. E aqui 6 pessoas, aqui nas estatísticas do Spotify, tem lá 6 pessoas ouviram. Só que no YouTube foram mais de quase 2.000 pessoas que escutaram. Nossa, mas... E aí, até que é bastante, né? Assim, pra um episódio. Se bem que aquele episódio foi meio largado, né? Ele não foi um episódio do podcast, na verdade. Foi um texto que eu gravei e o pessoal ouviu. Claro, tem a ver com o algoritmo, né? Tem a ver com a hashtag BBB26 e blá blá blá, e por aí vai. Só que, gente, tem episódio aqui que pouquíssimas pessoas ouviram aqui e no YouTube também. E tá tudo bem. Sabe, você acha que eu vou ficar desesperado porque não estão ouvindo, aquela coisa toda? Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, sabe? Nem que seja só para eu ouvir depois. Eu gosto de editar, de preparar o roteiro, aquela coisa toda, isso faz parte, né? Isso também me treina, me educa para a profissão para a qual me preparo, né? Embora já tenha trabalhado na área, mas agora com a graduação, eu quero ser um bom profissional para você, meu querido ouvinte, né? Quem sabe um dia, meu querido telespectador, não é verdade? Ou leitor, não sei. Então, é isso, né? Sei lá, o FOMO também, gente, ele pode ter um mecanismo de sobrevivência social, né? Olha que interessante. Nós, né, etimologicamente falando, em relação ao medo, né? A palavra medo, que é insegurança. Biologicamente, somos seres tribais, né? O ser humano foi criado para viver em tribo, vamos dizer assim, né?
Então, quando acontece isso de não ser visto, não ser lembrado, a pessoa tem a tendência a ficar um pouco desesperada, porque me largaram aqui, né? Se bem que depois de uma certa vivência, você vai dar graças a Deus de estar sozinho de repente, vivendo a sua solitude, mas isso é tema para um outro episódio. Independente disso, né? Nós temos aqui, ó, o medo também de ficar de fora sempre existiu, na verdade, gente. Sabia que esse FOMO sempre existiu? Só que agora ele é amplificado pelas redes sociais, né? Pela internet e por aí vai, pelo mundo afora. E existe uma diferença entre pertencimento real e pertencimento performado. Por exemplo, pertencimento real é onde você está ali com as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Onde você pertence realmente a você, a elas e elas a você. É a sua realidade, é a sua bolha, que a gente falava hoje também na aula, né? E o pertencimento performado é aquele que você acha que você faz parte, e de repente nem faz. E tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. Só que, infelizmente, óbvio, né? Não estou, gente, dizendo ou menosprezando o sentimento de quem sofre por esse tipo de coisa, né? Mas estou trazendo para você que é à luz da realidade que nós somos seres humanos que nem todo mundo vai se ligar, nem todo mundo vai querer estar junto, não vai ler as coisas que você posta, e tá tudo bem, né? Mas claro que eu reconheço que isso é fácil para mim, tenho uma certa facilidade com isso, por causa também dos anos que eu vivi, na verdade, que eu vivo. Porque no passado, sim, cara, nossa, às vezes eu postava alguma coisa, ninguém via, eu falei, meu Deus, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Postava alguma coisa pra alguém, a pessoa não tava nem aí pro que eu postava, nossa. Mas com o tempo, acredite, meu jovem gafanhoto, você vai superar, as coisas passam, tudo passa. Olha aí, mais um tema pra gente conversar um dia desses, né? Na vida tudo passa. Até a piadinha de tiozão, né? Que até uva passa eu vou fazer, tá? Só eu achei graça, desculpa, gente. Mas é isso, entendeu? O FOMO, gente, ele não nasce do que falta no mundo, mas do que falta em nós mesmos. Olha só, que coisa mais filosófica pra gente encerrar essa transição de bloco. Ô, minha gente, e se o problema não for o que perdemos, mas o que deixamos de sentir? Eu acho que muitas vezes esse negócio de FOMO, né? Medo de ficar por fora, o Fear of Missing Out, ele também fala um pouquinho sobre presença, sabia? Porque às vezes a gente vive um momento sem medir a sua relevância. É igual a pessoa que vai em show e em vez de curtir o show, quer gravar. Eu falo isso pra vocês, mas eu já fiz isso, viu, gente? Uma vez o Gabriel Sater esteve aqui na minha cidade, é filho do Almir Sater, né? Fez a novela Pantanal lá, ele era o... Como é que é? O Trindade. E eu lembro assim que eu queria colocar no meu canal do YouTube, não pra ter visualização, mas pra quem não pôde vir assistir. Eu tive essa preocupação, né? Só que o problema do meu celular naquela época, é que era aquele celular que não é assim tão novo, né? Faz alguns anos que ele teve aqui, uns 3, 4 anos, não sei. E o meu celular já era antiguinho, tipo assim, dava pra gravar, ficava legal a gravação. Só que ele já tava naquela época de, quem sabe, trocar o aparelho, ele esquentava, eu tinha que desligar às vezes rapidinho, até ele ligar de novo a gravação, porque senão ele pegava fogo, né? Então, eu vivi o momento do show, ouvi as músicas, escutei. Mas eu tenho certeza que eu poderia ter aproveitado muito mais o show se eu não tivesse me preocupado em ficar gravando o show todo, né? Então eu vejo hoje a galera fazendo isso em grandes festivais, né? E tem artista que se sente às vezes... como é que se diz? Eles não ficam à vontade com esse tipo de coisa, vamos dizer assim, né? Galera, desliga esse negócio, curte show. Mas não adianta, cara, é tendência, isso não adianta, o pessoal vai querer fazer, vai querer gravar... Eu acho que esse é o caminho sem volta, na verdade. Mas fazer o quê, né? Mas então é isso, meu povo. Sabe? Então é esse... aproveitar o momento, né? Mais uma vez eu trago para vocês aqui a vivência da Tamara Klink, né? Nessas viagens todas que ela faz atravessando oceanos. Ela tira foto, sim, porque ela documenta. Ela tem que documentar também, porque isso também alimenta as redes sociais dela quando ela volta, né? E também ela escreve os livros. Ela faz anotações para os livros, né? Então ela registra os momentos para depois trazer pra gente nos livros. Só que ela não tem aquela coisa de, quero postar onde eu tô, e fica postando onde ela tá. Ela não faz isso. Depois ela faz escrevendo, né? Porque faz parte da obra literária dela.
Só que ela vive o momento, ela fala assim, gente, eu prefiro assim... Ela falava assim que nos primeiras vezes, quando ela viu uma gaivota, um bicho diferente, ela queria louco pra tirar foto. Depois ela começou a pensar assim, não, cara, eu faço parte desse momento, o passarinho tá fazendo parte desse momento, vou viver esse momento eu com ele. E vai ficar na minha lembrança, depois um dia vai fugir, vai escapar da minha mente, não tem problema. O importante é que eu vivi, né? O importante é que emoções eu vivi, bicho. Como diria o grande rei Roberto Carlos, não é verdade? Então, é sobre recuperar o prazer do simples. Essa semana eu gravei para o meu canal no YouTube e também um áudio para o Recanto das Letras, um texto chamado A Beleza nos e dos Pequenos Detalhes. Eu queria trazer para vocês aqui no podcast, só que sabe o que eu fiz? Eu apaguei. E eu não lembro, não sei se tem como eu baixar esse áudio. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês, para quem quiser ver, né? É mais fácil, eu acho que no YouTube. Tá no YouTube, tá? Para você que tá no meu canal aqui, pode procurar se quiser aí e tal. Mas eu vou deixar na descrição desse episódio depois, se eu não esquecer, tá? O link para você poder ouvir esse texto, tá? Que fala sobre isso. Sobre a simplicidade, voltar a viver da simplicidade, voltar a notar as pequenas coisas, né? Cadê agora onde o meu roteiro sumiu? Até aqui. Então, depois, caso você queira, que agora tocou nesse ponto aqui, ó, sobre recuperar o prazer do simples, e eu lembrei desse texto que eu gravei, né? E eu queria compartilhar com vocês. A minha intenção, na verdade, era colocar o áudio aqui para você ouvir, só que fica para você que quiser ouvir mesmo, tá? Porque eu infelizmente deletei do meu computador e eu não lembro se dá para baixar lá do Recanto das Letras. Mas independente disso, eu acho que o YouTube, né, é uma plataforma aí que o pessoal está mais habituado e também é mais acessível. Então vou deixar para vocês aqui depois, tá bom? Na descrição desse episódio aqui, o link para você acompanhar esse vídeo caso você queira, tá bom? É isso. Gente, então, em contraponto ao FOMO, eu não sabia desse termo. Eu fui saber semanas atrás, apareceu um artigo para mim na internet falando sobre isso. O JOMO. Eu falei, mas pronto, agora inventaram palavra para tudo, né? Pois é. Tem o FOMO, que é o Fear of Missing Out, e agora também tem o Joy of Missing Out, que significa a alegria de ficar de fora. Quem sabe você se enquadra mais no JOMO do que no FOMO. Então, caso você não soubesse ainda, existe o JOMO, o Joy of Missing Out, tá? Então você fica alegre de ficar de fora, sabe? Mas todo mundo tá indo lá. Mas mamãe sempre ensinou que você não é todo mundo, meu amor. Então, ou seja, pensa que alegria, né? Tá todo mundo indo para o mesmo lado. Não, eu quero pro lado diferente. Somos loucos de uma geração que não encontra motivos para ser normal. Essa frase eu li em 87. De repente você que tá aqui nem era nascido. Se bem que a galera que ouve meu podcast é pessoal de mais idade, eu já sei por causa das estatísticas, então pode ser que você já tivesse nascido na época, né? Mas se não, saiba que essa frase estava escrita num muro e eu nunca mais esqueci. Então, gente, é introduzir o conceito oposto na nossa vida, né? A liberdade de não acompanhar tudo, né? Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, que eu tô partilhando muito da aula de hoje, né? Alô, Yuri Pitarelli, mais uma vez um grande abraço. Ele estava na aula, por isso que eu comento dele. Eu lembro que a professora falou para nós sobre o TikTok, né? O TikTok também tem aí... É uma plataforma, obviamente, você conhece, já vai falar, é viral no mundo todo, tem muita gente que faz lá dancinhas, né, e por aí vai. Não estou aqui fazendo julgamento de conteúdo, né, mas eu falei para a professora e falei para a galera que estava lá, gente, eu não tenho TikTok, nunca tive vontade de ter TikTok, não sinto necessidade de TikTok. Mentira, necessidade estou sentindo sim, sabe por quê? Como eu falei na aula, cada vez mais eu vejo jornalistas dizendo que publicam coisas lá no TikTok. Eu falei, mas caramba, eu acompanhei um canal que chama... Mr. Assombrado, Mr. Assombração, uma coisa assim. E aí ele fala, olha, esse vídeo foi publicado lá do TikTok, e aí tem 16:9, né, tela grande. Eu falei, caramba, você tá postando assim lá no TikTok também? Interessante, porque pra mim TikTok era videozinho de dancinha de 5 segundos. Mas, pelo visto, isso desceu em mim sobre o TikTok um certo preconceito, sabe? Que eu não engoli TikTok. Aí... Hoje, na aula, a professora comentando com a gente, né, que muitos jornalistas, né, colocam coisa de qualidade lá no TikTok. Falei assim, professora, falei pra ela e pra todo mundo, eu nunca tive TikTok, não tenho vontade de ter TikTok, mas eu tenho escutado cada vez mais as pessoas dizerem que tem conteúdo de qualidade de jornalismo lá. E aí a professora falou, né, ela riu,
simpática como ela é, e ela é mesmo demais da conta. Falei assim, Márcia, então, né? É um fato, e o TikTok ele tá aí também como ferramenta de jornalismo. Aí eu falei, professora, então, por causa daquilo que a senhora falou hoje, por esse motivo, eu vou abrir minha continha lá. Dá doisado, brincou, né? Olha eu, influenciando meus alunos a abrir TikTok. Mas é importante, né, gente? Mas de verdade, gente, olha, espero que ele me mostre coisas somente realmente, o algoritmo. Igual o pessoal vai lá, né? No Threads, e coloca assim, algoritmo, me conecte com pessoas que são do partido A, ou do partido B, ou que pensam C, né? Adora, né? Colocar um melanciazinho no pescoço para aparecer chamar atenção. Agora no TikTok eu espero que realmente, né, ele me mostre, assim, gente, eu sei, né, que tem de tudo lá, mas eu quero fazer, se eu fizer, eu vou fazer, mas vai ser para essa parte da minha vida que é o jornalismo, né? Tô abrindo isso com vocês porque nós somos amigos aqui, a gente tá junto e é o Devaneios da Madrugada, faz parte, né? Voltando aqui então, a paz de não competir com ninguém, o joy of missing out também deixa você para trás, né? Tem uma, falando de religiosidade, né, que também gosto muito dessa parte também, mesmo para você que não é, de repente, religioso, mas tem uma santa que ensinava uma coisa interessante. Santa Teresinha do Menino Jesus, da Sagrada Face, né? Ela é uma santinha que morreu jovem, 24 anos apenas, mas ela tinha as filhas que não iam com a cara dela também. E às vezes ela queria sentar mais na frente para prestar atenção no que o padre falava, mas ela não conseguia depois chegar a tempo, né? Ela era sonolenta, chegava lerda, chegava depois de todo mundo. E ela notou, gente, que quando ela sentava ali atrás, ela não tinha competição com ninguém, porque todo mundo sentava lá na frente, então ficava ali atrás. Então essa frase aqui de a paz de não competir com ninguém, que é o joy of missing out, Santa Teresinha já vivia, né? Falei, não, se eu sentar aqui atrás, ninguém vai brigar comigo. E funcionava, né? O importante então, meu querido e minha querida ouvinte desse podcast que eu amo fazer, cada pessoa tem o seu ritmo, né? Cada pessoa tem a sua maneira de ser, cada vida tem o seu ciclo, né? E o importante, na verdade, é nos reconectarmos conosco mesmos, né? Reconectar consigo mesmo, né? Fazer o seu tempo, do seu jeito, né? Viver um dia de cada vez, com a alegria, de repente, de ficar de fora. Poxa, eu não sabia disso, não tem problema, tá sossegado, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito da mídia dos videogames também, né? Sou um gamer, assim, assumido. Então, tudo que é jogo que sai assim, né? Eu jogo na plataforma do PlayStation 5. Então, saiu novidade de jogo, eu tô baixando pra ver, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa parte. Então, assim, eu acho que se eu fosse sofrer de FOMO, tem relação com os jogos, porque eu gosto muito de tecnologia, né? Outra coisa que eu gosto também, gente, e aí acho que não é nem FOMO, não é Fear of Missing Out, né? Eu não quero ficar de fora mesmo. Eu uso a plataforma do PC, né, da Microsoft, então eu uso o Windows 11. Ah, mas tem o Windows 7 que era ótimo. Legal, mas hoje é o Windows 11, entendeu? Agora vai sair como que é? One UI, né? 8.5 do Android, no caso eu uso Android, né? Então, quando sair, eu já vou atualizar para esse. Não é por causa do medo de ficar atrás, mas eu gosto de estar atualizado. Eu acho que é diferente do FOMO, né? É porque eu quero ficar antenado em relação a isso, porque eu gosto mesmo. Eu quis trazer isso para você também, pensando sobre competir ou não com alguém, eu lembrei disso, né? Talvez o que realmente importa não seja o que perdemos, mas o que escolhemos viver. Cada encerramento de hoje aqui tá com uma frase, né, fisiológica pra gente. Mas é isso, meu querido. Na verdade, o que importa, então, meus queridos, é cada um viver do seu jeito, com o que você gosta, com aquilo que você, de repente, gosta de viver, não tendo, de repente, o medo de ficar por fora, mas tendo alegria, muitas vezes, disso, ou não, tá tudo bem, como diria a minha psicóloga. E agora nós vamos para um texto final aqui, né, escrito com muito carinho para você que ouviu esse podcast. Eu já quero desde já agradecer, né, a sua presença aqui nesse episódio. De repente foi o primeiro episódio que você escutou, tem mais 20 para trás aí, caso você queira escutar. Se bem que aqui no YouTube acho que só tá o do segundo para frente, não sei porque o primeiro não veio. Aí você vai ter que ir lá pro Spotify, tá? Porque lá você vai encontrar o primeiro, não sei por que não veio para cá.
Sinceramente, não sei o que aconteceu. Mas o do segundo pra cá tá aqui na frente, tá? Ou melhor, no YouTube. E vai ser um prazer também ter a sua participação comigo, caso você queira. Você pode comentar também aí, né, nos episódios. Não se esqueça de ouvir o texto que eu falei pra você que eu gravei, tá? E coloquei aqui. Vou deixar pra você o link pra você acessar. Tá aqui na playlist, né, do meu canal. Mas pra você, pra ficar mais fácil, mais prático, pra você também que tá ouvindo isso aqui na plataforma de áudio, depois você clica aí no link do YouTube para que você possa também ouvir esse texto lindo e maravilhoso sobre dar valor às pequenas coisas, né? O valor das e nas pequenas coisas. Beleza, minha gente? Então vamos lá para o texto de encerramento desse episódio maravilhoso sobre FOMO, o Fear of Missing Out, e também o JOMO. No finalzinho a gente falou um pouquinho, né? Sobre o Joy of Missing Out, no caso. A alegria também de ficar de fora. Tudo nessa vida tem um jeito, não é verdade? Às vezes, quando a madrugada se instala e o mundo finalmente desacelera, percebemos o quanto passamos o dia inteiro tentando acompanhar um ritmo que não é nosso. Tentando estar em todos os lugares, saber de tudo, participar de tudo, como se a vida fosse uma corrida silenciosa que ninguém admite estar disputando. E é nesse silêncio que o FOMO aparece, quase como um sussurro incômodo. Você está ficando para trás. Mas será que estamos mesmo? Ou será que apenas esquecemos de olhar para o que realmente importa? O FOMO, Fear of Missing Out, nasce dessa sensação de que existe sempre algo acontecendo longe de nós, algo que deveríamos estar vivendo, algo que nos tornaria mais completos, mais interessantes, mais dignos. Ele se alimenta da comparação, da ansiedade, da ideia de que a felicidade está sempre em outro lugar, nunca aqui, nunca agora. E, no entanto, quando paramos para observar, percebemos que a vida não acontece no que perdemos, mas no que escolhemos viver. A vida não está nas fotos que não tiramos, nos eventos que não fomos, nas conversas que não participamos. A vida está no instante presente, no que sentimos, no que tocamos, no que realmente nos atravessa. O FOMO nos convence de que estamos sempre atrasados, mas a verdade é que ninguém está no mesmo relógio. Cada pessoa tem o seu tempo, seu caminho, seu ritmo. E não existe nada mais libertador do que aceitar isso. Não existe nada mais humano do que admitir que não damos conta de tudo e que não precisamos dar conta de tudo. Talvez o que chamamos de FOMO seja, na verdade, um pedido silencioso do nosso corpo e da nossa alma. Um pedido para desacelerar, para respirar, para voltar a habitar a própria vida. Um pedido para parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Porque no fim das contas não é o medo de perder algo que nos machuca. É o medo de não sermos suficientes. É o medo de que nossa vida, do jeito que ela é, não seja grande o bastante. Mas ela é. Ela sempre foi. Só precisamos reaprender a enxergá-la. A madrugada entende isso. Ela sabe que o mundo não foi feito para ser vivido em alta velocidade, o tempo todo. Ela sabe que existe beleza no silêncio, profundidade na pausa, sentido no vazio. E talvez seja por isso que, quando tudo se cala, finalmente conseguimos ouvir o que realmente importa. Que você encontre a paz no que não viveu e a alegria no que escolheu viver. Que você, ouvinte, seja sempre aquela pessoa que descubra que não está perdendo nada, está apenas aprendendo a ser você. Um grande abraço e até a quarta-feira que vem em mais uma edição do nosso Devaneios na Madrugada. Valeu!